Ok, pessoal, a gente encerrou aquele módulo anterior tratando de endereçamento IP, onde nós tratamos da parte de endereços IPv4, IPv6 e por fim o protocolo ICMP. Na aula de hoje a gente vai tratar da camada de transporte, tá certo? Lembrando, hoje vai ser a nossa última aula do ano e aí a gente vai ter um recesso e aí nós voltaremos no dia 17 de... Isso, 17 de janeiro. Ok, pessoal? Então, como eu falei, a aula de hoje a gente vai tratar da parte de camada de transporte. Bom, e aí eu peço que vocês visualizem a camada anterior, onde nós tratamos da camada de rede. Só lembrando, o modelo de camadas OSI, camada física, certo? Camada de enlace, camada de rede, onde é tratado o endereçamento das máquinas por meio do endereço IP e também o roteamento quando a mensagem sai da rede local. Gente, visualizem aí a questão do endereçamento IP. Então você tem uma máquina de origem, uma máquina de destino e dois endereços IPs que vão identificar essas máquinas. Uma máquina está mandando a mensagem e a outra está recebendo. Só que aí o que seria mensagem? Existem inúmeras aplicações, sejam essas aplicações executadas pelo usuário ou aplicações que vão rodar em background por causa do sistema operacional ou alguma aplicação que utiliza recursos de rede. Então existem inúmeras aplicações que vão rodar entre uma origem e uma máquina de origem e uma máquina de destino, certo? Então, por exemplo, vocês estão na internet, vocês podem ter o navegador aberto, vocês podem ter o Discord, vocês podem ter o WhatsApp, vocês podem ter o Skype, vocês podem ter algum jogo que vocês estão jogando na hora, tá bom? Vocês podem ter alguma comunicação do Windows Update com o servidor da Microsoft, certo? Então existem inúmeras aplicações que vão rodando e utilizando serviços de rede. Então, quem é responsável por essa comunicação entre aplicações é a camada de transporte. E ela também é responsável, ela é o link entre a camada de aplicação e as camadas inferiores. Certo? Quem vai fazer essa ligação entre as camadas inferiores e a camada de aplicação é a camada de transporte. Então, vocês observem aí, não é nem o modelo OSI, é o modelo TCP/IP. Lembrando que o modelo TCP/IP a gente tem as camadas física e enlace em uma só camada, acesso à rede. E, por fim, as três últimas camadas, elas são aglutinadas em apenas uma, que é a camada de aplicação. E aí, gente, os dados são mandados de uma aplicação na origem para o destino, desconsiderando o tipo de mídia ao qual os dados vão viajar. Então, por exemplo, você está mandando a mensagem para o WhatsApp de um destinatário. Se essa mensagem ela vai ser enviada por meio de uma rede cabeada e ela vai passar por um enlace de fibra ótica, até passar por todo um link de fibra ótica subterrâneo, submarino, até chegar lá do outro lado do mundo e a pessoa receber a mensagem. Ou você mandou essa mensagem de um avião e essa mensagem vai passar por meio da comunicação via satélite, não faz diferença por onde o meio físico por onde essa mensagem vai trafegar. A camada de transporte desconsidera isso. Isso é responsabilidade das camadas anteriores, camada física e camada de enlace, ou se a gente for considerar o modelo TCP/IP, camada de acesso à rede. Ok? Bom, então a camada de transporte, ela é responsável pela comunicação fim a fim entre aplicações. Eu sempre me confundia nessa definição fim a fim, o que é que significava, mas fim a fim, uma aplicação da origem manda e a aplicação de destino vai receber, certo? Ela é responsável por essa comunicação.
Diferente da camada de rede, por meio do endereçamento IP que vai endereçar as máquinas, o endereçamento lógico, a camada de transporte ela vai identificar as aplicações que estão rodando e as mensagens que estão sendo enviadas, identificando cada aplicação na origem e no destino. Ok? Pessoal, até aí tudo bem? Ok, professor. Ok. Vamos tratar das responsabilidades da camada de transporte. Acompanhar as conversas individuais. Como eu falei para vocês, as aplicações distintas que estão sendo executadas pela rede, seja um e-mail que você está mandando, seja inúmeras, seja um stream de vídeo, um stream de áudio, se você está com uma aplicação de áudio rodando, de streaming de áudio, um YouTube Music ou um Spotify no seu celular, ou a Netflix, etc., na sua Smart TV, ok? Essas aplicações são identificadas e quem é responsável por isso é a camada de transporte. Ela também é responsável por segmentar dados e remontar segmentos. Como assim? Esses dados eles são quebrados, ok? E aí ele vai ser ou um segmento ou um datagrama. E aí já adiantando para vocês, tem dois protocolos fundamentais que são utilizados na camada de transporte, que são o TCP e o UDP. Se for usado o TCP, os dados são chamados de segmento, e se for o UDP, datagrama, ok? Então, essas aplicações, todo aquele fluxo de dados, ele é dividido em segmentos ou datagramas com a identificação das aplicações distintas que vão rodar. A camada de transporte também adiciona o seu respectivo cabeçalho. Uma curiosidade é que o cabeçalho TCP ele é muito maior do que o cabeçalho UDP. A gente vai ver o porquê mais na frente. Outra responsabilidade da camada de transporte: identificação, separação e gerenciamento de várias conversas de aplicações distintas. E essa separação, pessoal, acontece por meio das portas. E aí a gente vai ver isso mais na frente. Cada aplicação ela tem uma identificação de porta, certo? Que vai permitir que aqueles dados sejam entregues à sua aplicação correta no computador destinatário. Seja uma resposta a uma página web que você fez, ou seja uma mensagem que você respondeu no WhatsApp, ou seja o comando que você executou num jogo que você está jogando, tá bom? Outra responsabilidade da camada de transporte, e aí esse conceito de dividir segmentos ou datagramas, é a questão da multiplexação. E aí eu vou puxar lá das telecomunicações, gente, o conceito de multiplexação. Multiplexação, pessoal, é a capacidade de vários canais, certo? A transmissão de vários canais, ela ser enviada em um único canal ao mesmo tempo. E aí o tipo de multiplexação que está sendo utilizado, ele vai definir, por exemplo, se for multiplexação por tempo, se for multiplexação por frequência, ou multiplexação por comprimento de onda, que é o caso das comunicações óticas. Por exemplo, aí nesse exemplo desse GIF aí embaixo, a gente tem uma multiplexação por divisão de comprimento de onda, que é a que é utilizada nas fibras óticas. Então, vários transmissores, certo? Vários sinais, diversos canais diferentes, eles vão ter comprimentos de onda distintos, mas eles vão rodar dentro da mesma fibra ao mesmo tempo. Esse é o conceito de multiplexação. Multiplexação por frequência, no mesmo canal de frequência. Perdão, no mesmo canal, ou seja, espaço livre. O rádio, por exemplo. No mesmo espaço que ocorre a comunicação, várias fontes distintas vão usar uma frequência diferente. É assim que acontece com o rádio, por exemplo. Ok?
Então, esse conceito aí permite que diversos segmentos de aplicações distintas rodem pelo mesmo meio físico, vulgo infraestrutura de rede da origem até o destino, e também infraestrutura de rede compartilhada entre origens e destinos distintos. Certo? Vários computadores vão se comunicar, vários computadores de origem vão se comunicar com vários computadores de destino, utilizando esse conceito de multiplexação, que são segmentos de computadores de aplicações distintas de computadores distintos rodando sobre o mesmo meio físico. Ok? Bom, aí vocês têm uma figura desenhando melhor, destacando melhor os protocolos TCP e UDP, certo? Lembrando que o IP ele não especifica como os pacotes vão ser entregues. Ele é aquele tipo de melhor esforço. Não garante que por acaso um pacote chegou. Não há confirmação. Quem é responsável por isso é a camada de transporte, caso seja utilizado o protocolo TCP. Caso seja utilizado o UDP, isso não acontece, tá bom? Então, eles vão servir de complemento para o protocolo IP lá na camada de rede ou internet, se a gente está usando a camada TCP/IP. E aí eles vão servir como complemento para o protocolo IP, garantindo ou não a entrega dos pacotes. Uma curiosidade, pessoal, é que existe um outro protocolo além do TCP e UDP, que é um protocolo chamado SCTP. E aí tem alguns sinais específicos que exigem mais confiabilidade e transmissão de múltiplos fluxos de dados, que é uma característica maior do UDP, e confiabilidade do TCP. Então ele une essas duas características. Ele é mais lento até do que o TCP, mas em aplicações específicas ele é utilizado, tá bom? Mas os que são mais utilizados são o TCP e o UDP. Tratando agora do TCP, tá certo? Só recapitulando, camada de transporte garante a entrega dos dados das aplicações, identifica, segmenta os dados de acordo com a sua aplicação, certo? E aí tem dois protocolos principais, TCP e UDP. TCP, protocolo de controle de transmissão, Transmission Control Protocol. Qual é a diferença? O TCP ele garante a entrega das mensagens, porém ele é mais lento. E o UDP não garante a entrega das mensagens, porém ele é mais rápido. Certo? Então, nesse contexto, quais são as operações básicas do TCP? Ele enumera e rastreia os segmentos de dados que foram transmitidos de um host específico a partir de um aplicativo ou aplicação específica, certo? Confirma que os dados foram recebidos por meio de um método chamado Three-Way Handshake, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E se por acaso aquele segmento de dados não foi confirmado, eles são retransmitidos. Além de que esses segmentos eles são identificados com uma numeração específica. Se por um acaso eles chegarem numa ordem errada, eles são reenviados. Já o UDP não. O UDP ele é um protocolo, e UDP significa User Datagram Protocol, protocolo de datagrama de usuário, e datagrama é a PDU do UDP, certo? Segmento TCP e datagrama UDP. É um protocolo que ele é dito sem conexão, um protocolo de melhor esforço. Por quê? Assim como o protocolo IP, ele não garante que os dados cheguem no destinatário. Não há confirmação, não há reordenação, nada, ele só faz enviar. E aí você me pergunta, se por acaso o TCP ele é um protocolo melhor, mais eficiente do que o UDP, por que não se utiliza somente TCP? Porque existem aplicações que vão utilizar as melhores características de cada um desses protocolos. Então, por exemplo, existem algumas aplicações que podem tolerar a perda de dados durante a sua transmissão, mas atrasos na transmissão são inaceitáveis. Por exemplo, transmissão de dados pela rede. Se por acaso a voz do usuário, você está falando com alguém e a ligação fica um pouco ruim, a voz fica metalizada ou você perde por um instante,
não tem problema se por acaso a comunicação não ficar totalmente interrompida ou ficar inaudível. Algumas falhas na comunicação, elas são toleráveis. Mas se por acaso houver atraso e aí a voz do usuário a voz da pessoa que você está conversando começar a ficar com delay e aí não conseguir completar, aí isso é intolerável, tá certo? Então, nesse caso, o VoIP, que é a transmissão de dados pela rede, seja por meio de um aplicativo de mensagens, você mandando uma mensagem, ou uma comunicação utilizando algum programa específico, ou o próprio telefone VoIP, que permite que você utilize o telefone diretamente do gancho, ou você ligando pelo WhatsApp, por exemplo, utilizam o DP, certo? As confirmações que são utilizadas as confirmações que são utilizadas pelo TCP trariam um atraso nessa transmissão de dados por voz, deixando essa comunicação ineficiente. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não. Certo. Um outro uso para UDP são aqueles protocolos... Só um instante, pessoal, licença. Vem cá. Algumas aplicações de solicitação e resposta onde o uso de dados é muito baixo e a retransmissão ela é feita de maneira mais rápida. Então, por exemplo, o protocolo DNS, que é aquela resolução de um nome, certo? De um nome para um endereço IP. A partir de um nome que você digita lá no navegador, ele vai resolver para um endereço IP, que é como a comunicação ocorre de fato na API de protocolo TCP/IP ou modelo OSI, ok? Como todo esse processo ele utiliza poucos dados e a retransmissão pode ser feita de maneira mais rápida, é utilizado o UDP. O mesmo vale para o DHCP, tá bom? Só que aí tem outras aplicações que é necessário que os dados cheguem e que eles possam ser processados de maneira adequada a partir da sua sequência. Isso é fundamental. Como, por exemplo, comunicação utilizando HTTP. Nesses casos, ok? Ou aplicações que utilizam banco de dados, o TCP ele é utilizado. Ok? Então aí vocês podem observar nesse quadro o UDP e o TCP, certo? Então, o UDP ele é mais rápido, baixa sobrecarga. O que seria baixa sobrecarga, pessoal? O cabeçalho dele é menor. Como não existe tanto rigor com relação às entregas dos dados, ele tem baixa sobrecarga. Não exige confirmação, não reenvia dados perdidos, entrega os dados assim que chegam. Já o TCP ele é confiável, há confirmação na entrega dos dados, reenvio daqueles dados perdidos e ele reordena os dados em sequência, tá bom? Isso aí foi só uma visão mais superficial, eu vou trazer uma visão mais abrangente do TCP. Então, algumas características do TCP. Estabelece uma seção de comunicação. Então, o TCP ele é um protocolo orientado à conexão. Ele vai estabelecer uma seção de comunicação por meio do three-way handshake ou aperto de mão em 3 vias, que a gente vai ver já já, certo? Para estabelecer uma seção de comunicação entre o computador de origem e o computador de destino. Por essa razão, ele garante a entrega confiável de dados. Por quê? Porque há confirmação dos segmentos que chegam lá no computador destinatário. Além de enumerar os segmentos, permitindo a sua posterior remontagem, certo? Por quê? Porque vai que os dados eles utilizam rotas diferentes para chegar e aí alguns dados podem chegar em atraso. E aí ele reordena antes de entregar para a aplicação, tá bom?
além do suporte e controle de fluxo. O que seria esse controle de fluxo? É a capacidade do destinatário de receber aqueles dados. Então, por exemplo, se ele tem algum problema com relação ao processamento ou a própria capacidade da placa de rede, certo? E ele não está conseguindo suportar aquele recebimento de dados, o TCP ele permite que esse fluxo no envio dos dados ele seja balanceado. Ok? Esse GIF aí, pessoal, vai trazer o exemplo da reordenação dos segmentos, tá certo? Então, antes de entregar para a aplicação, esses segmentos eles são reordenados. Ok? Continuando aqui, do lado direito vocês vão observar o cabeçalho do TCP. Então, o TCP ele é um protocolo chamado Stateful, que ele controla o estado da seção de comunicação, registrando quais informações foram enviadas e quais foram confirmadas, certo? Então, a seção de comunicação ela é iniciada, tem todo o processo de envio e recebimento das mensagens e ela é finalizada. Tudo isso acontece no processo do Three-Way Handshake. E aí, o segmento TCP ele adiciona 20 bytes de sobrecarga ou payload, certo? Que é o cabeçalho, para os dados que vão trafegar. No processo de encapsulamento, se por acaso for utilizado o TCP, é esse o cabeçalho que vai ser utilizado. E aí algumas descrições dos campos presentes no cabeçalho TCP. Então, alguns de destaque aqui: porta de origem, porta de destino, certo? Número de sequência para remontar os dados. Essa parte de tamanho da janela a gente vai ver daqui a pouco. Checksum e um campo chamado urgente ou urge, URG, que ele vai definir se por acaso aquele segmento ele tem urgência. Por exemplo, digamos que você está numa sessão de comunicação, uma sessão via Telnet, e aí você está se comunicando, você está estabelecendo uma sessão de comunicação e você está enviando dados. E aí, por algum motivo, você tem que interromper esse envio desses dados. Aí você interrompe utilizando algum comando que utiliza, você vai interromper essa comunicação e nesse protocolo de interrupção, o bit de urgente ele vai estar ativado, então ele vai ter prioridade sobre os demais e aí essa comunicação, essa sessão ela vai ser interrompida. Ok, pessoal? Então o TCP ele vai lidar com todas essas tarefas, controlando o fluxo de dados e reordenando segmentos. Ó, reordenando os segmentos de dados que vão chegar no destino. Certo? E aí algumas aplicações que utilizam o TCP. Ok? Falamos do TCP, agora vamos falar do UDP. Então, tratando dos recursos do UDP. Os dados são reagrupados na ordem que são recebidos. Na verdade, não há reagrupamento, certo? Eles são... não há reordenamento, perdão. Se algum segmento, no caso aqui do UDP é datagrama, eles não são reenviados. Não ocorre estabelecimento de sessão de comunicação e não há confirmação de entrega. E aí o que acontece? Fica a cargo ou não, né, da aplicação ela ser responsável por essa correção aí. E aí vocês podem observar a sobrecarga do UDP, o tamanho do cabeçalho, ele é bem menor do que o TCP. Ele tem 8 bytes apenas para 20 bytes do TCP. Ok? Aí os campos de destaque, certo? Aqui algumas aplicações que utilizam o UDP. Então, aplicações de vídeo, aplicações multimídia que podem tolerar a perda de alguns dados, mas exigem pouco ou nenhum atraso, como o VoIP que eu falei para vocês,
ou transmissão de vídeo ao vivo. Ah, mas o YouTube? O YouTube utiliza TCP. O YouTube, pessoal, e a Netflix também, eles bufferizam o vídeo antes dele começar a ser rodado, tá certo? Acho que você já deve ter notado isso. Ok? Aplicações de solicitação e resposta simples, como eu mencionei antes, como o DNS e o DHCP, e algumas aplicações que elas mesmas lidam com a questão de confiabilidade. Elas são responsáveis por isso, como no caso do protocolo SNMP e o Trivial FTP, que é uma versão trivial do File Transfer Protocol. Ok? Aí o TCP, certo? A confirmação dos dados recebidos, tá certo? Mas essa animação aqui é uma visão mais simplória. Eu vou mostrar para vocês o que acontece mesmo de fato, que é por meio do Three-Way Handshake. E aqui, no caso, o UDP. Não há confirmação, certo? Aqui ele fala, quem envia, né, do lado esquerdo e o receptor do lado direito, quem está enviando está falando, você recebeu o pacote e ele confirma. E no caso aqui do UDP, ele diz, você recebeu o pacote e ele não dá confirmação nenhuma, certo? Aqui do lado esquerdo vocês vão ver uma transmissão de vídeo utilizando TCP e aqui do lado direito vocês vão ter a transmissão de um vídeo utilizando o UDP. E aí, como eu mencionei em aulas passadas, a aplicação ela pode ser responsável por corrigir esses problemas de não entrega dos dados. Então, por exemplo, um filtro aí na própria aplicação para restabelecer os pixels, ele seria eficiente e resolveria o problema. Ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Me deem um retorno, por favor. Ok. Tudo ok? Sim, professor. Oi, Natália, pode falar. Não, tá tudo ok, professor. Estou um pouquinho rouca aqui. Obrigada. Beleza. Agora vamos tratar dos números de porta. Bom, as comunicações da camada de transporte, na camada de transporte, perdão, são alocados números de porta para que cada aplicação ela seja identificada. Só que aí não tem só uma porta não, tem a porta de origem e a porta de destino. A porta de origem está associada ao seu host local, ao seu computador local, e a porta de destino está associada à aplicação de destino. Certo? Então, por exemplo, você tem a HTTP, que é a porta 80, que é utilizada. Então, você utilizando o navegador, o segmento TCP, ele vai mostrar lá a porta 80, certo? Então, as portas de origem e destino são inseridas no segmento. Segmentos são encapsulados no pacote IP. Segmento se for TCP, datagrama se for UDP. E aí, vocês devem já ter ouvido o conceito de socket. Socket, pessoal, é a combinação, é o kit, pronto, é o kit que faz a comunicação acontecer de uma origem para o destino. Ele vai combinar o endereço IP, ok? E o número da porta, combinando no socket. E aí pode ter o endereço IP de origem, porta de origem, endereço IP de destino e porta de destino. Só um instante, pessoal. Meu filho, vem cá, por favor. Certo? Então, os sockets permitem que os vários processos em execução em um cliente se diferenciem uns dos outros, como eu falei para vocês. Pode estar rodando uma atualização do sistema operacional, pode estar havendo transmissão do antivírus do seu computador, pode estar havendo, pode estar se comunicando utilizando o WhatsApp, navegador, você pode estar transferindo um arquivo por meio de um serviço FTP, etc. Então, os sockets eles fazem essa diferenciação. Até porque o computador de vocês está se comunicando com vários servidores, vários hosts de destino espalhados ao longo do mundo todo, tá certo? Então, observem bem aqui essa imagem. Tem duas conexões aí, uma conexão FTP em cima
e uma conexão web embaixo. Porta de origem 1305, conexão FTP, porta 21. Embaixo, porta de origem 1099, porta de destino 80. Mas aí vocês têm outros campos aí, o MAC de origem, MAC de destino, IP de origem e IP de destino. Então, nesse exemplo aí, pessoal, a solicitação FTP, que é essa daqui de cima, gerada pelo host de origem, inclui os MACs de origem e destino e os endereços IP. Origem e destino também. Além de identificar o número da porta de origem e a porta de destino, que é uma porta padrão, que é a porta 21 para FTP. A mesma coisa vale embaixo, certo? Utilizando-se o serviço web, a conexão web, porta 1099 de origem e uma porta conhecida que é a porta 80, uma porta padrão para o HTTP. Ok? Então o socket ele é utilizado para identificar o servidor e o serviço que está sendo solicitado. E a combinação dos dois, do endereço IP e da porta, eles vão formar o socket, tá certo? Um exemplo aqui, gente, de uso do socket é esse programa aqui que foi o projeto final da disciplina de IoT de um curso que acho que até Portela postou no grupo, que é de IA e IoT, que alguns de vocês vão fazer esse curso de férias, que eu fiz nesse semestre corrente agora, certo? Que esse projeto consistiu num microcontrolador enviando dados, e aí pode ser dados de um sensor, para um proxy, certo? Que tá rodando num servidor do IF, que foi o professor da disciplina que implementou, e aí uma aplicação que vai ter um serviço de autenticação, e aí o que foi enviado lá tem que ser mostrado na minha aplicação aqui. Só que a comunicação com o proxy ela é feita por meio do endereço IP e por meio da porta, certo? Então aqui é criado o objeto, ok? Aqui é o IP e aqui é a porta utilizando o TCP. E aqui é a conexão com os dois. O IP que foi fornecido e a porta, certo? Então aqui é estabelecida a seção de comunicação. Então qualquer aplicação, quem for da área de programação aí, não sei se tem alguém, que você vai desenvolver utilizando recurso de rede, para se conectar você tem que utilizar um socket, que é a combinação entre endereço IP e a porta que está sendo utilizada. Certo? A porta aqui no caso foi a 50.000. E aí existe, pessoal, a diferenciação entre os tipos de porta que são utilizados. Vejam bem, de 0 a 1023 existem as portas bem conhecidas. E aí tem as portas, por exemplo, HTTP 80, o FTP 21, porta 53 DNS, HTTPS 443, certo? De 1024 a 49.151 são portas registradas. Então, por exemplo, tem um serviço da Cisco que é o chamado Radius, que é a porta 1812. Outras aqui que eu vou mostrar para vocês. Xbox Live utiliza a porta 3074. A comunicação utilizando para os servidores do World of Warcraft 3724. Ok? MySQL utiliza 3306. Então essas portas aqui registradas, elas foram atribuídas pela IANA para entidades privadas, tá bom? E existe por fim as portas dinâmicas ou portas privadas, que vai de 49.152 até 65.535, que são chamadas portas efêmeras. Essas portas aí, pessoal, são atribuídas como porta de origem pelo próprio servidor do sistema operacional, perdão, do computador de origem, como porta de origem para um socket que vai se comunicar com a aplicação. Então, por exemplo, se eu vou me comunicar com um servidor web via HTTP, acesso a uma página do navegador,
minha porta de origem vai ser alocada nessa faixa de porta dinâmica, digamos 49.900. E a porta de destino vai ser essa porta bem conhecida, no caso HTTP 80. Então, o meu socket de porta socket não. A minha porta de origem vai ser 49.900, não sei nem se foi isso que eu falei. E destino vai ser 80, tá certo? E aí o socket da parte de origem vai ser a minha porta alocada para para minha mensagem, que vai ser a porta e o IP de origem, e o socket destino, a porta destino 80 e o IP do servidor que eu estou acessando, tá bom? Aí vocês têm nessa tabela alguns números de porta bem conhecidos. Por exemplo, FTP, porta 20, utiliza TCP. Ok? DNS, pode ser tanto DP quanto TCP, porta 53. HTTP, porta 80. 443 é o HTTPS, que é o HTTP seguro, que a mensagem é criptografada da origem para o destino. Qualquer página que haja login e senha, ela usa HTTPS, tá bom? E ela utiliza, obviamente, o protocolo TCP. Pessoal, até aí alguma dúvida? Um comando muito utilizado pelos técnicos de rede é o comando netstat, que eles permitem que você visualize conexões TCP ativas no seu computador. Então, por exemplo, tá aqui, gente, desde acho que 6 horas eu utilizei o comando netstat e aqui várias conexões ativas, certo? Por exemplo, esse aqui do WhatsApp, que eu estava com o aplicativo do WhatsApp aberto no computador. Então, se por acaso se quer identificar alguma conexão maliciosa, um dos recursos, certo, que a ser utilizado é o comando netstat. E aí tem suas variações que eu não vou me estender aqui não, tá bom? Agora, destrinchando melhor o processo de comunicação utilizando o TCP. Bom, como eu falei para vocês, cada aplicação ela vai estar sendo executada utilizando um número de porta. Um servidor individual ele não pode ter dois serviços atribuídos ao mesmo número de porta dentro dos mesmos serviços da camada de transporte. Mas o que é que pode acontecer? Pode sim e deve acontecer um servidor digamos um servidor HTTP, um servidor web. Todas as portas de destino elas vão ser porta 80. Só que o que é que vai diferenciar cada mensagem? A porta de origem, certo? E aí, pela porta de origem, é possível, a partir do caminho reverso, quando a mensagem é enviada de volta, a mensagem ser entregue no seu destinatário correto. Mas destinatário correto eu não digo nem computador, eu digo a aplicação. E aí, com relação ao estabelecimento da seção de comunicação do TCP, e aí eu falei para vocês agora há pouco, o three-way handshake, ou aperto de mão de 3 vias. Como assim? Observem aí, computador de origem, computador de destino. Então, ocorre um início da comunicação utilizando o bit SYN, que é de sincronismo, certo? Observem aí a figura da direita. O cliente de início vai solicitar uma sessão de comunicação, manda esse bit SYN. É recebido esse bit SYN pelo computador de destino. O computador de destino envia um bit chamado SYN e ACK. ACK, pessoal, é do inglês Acknowledgement ou reconhecimento. Ele reconhece a solicitação. Depois disso, é estabelecida a sessão de comunicação. Ok? E aí ele começa a mandar, aí ele começa a enviar os segmentos, tá certo? Quando o cliente ou o computador de origem não tiver mais nada para mandar, ele vai mandar um bit de fim, que é de finalizar.
computador de destino manda o bit fim, recebe, perdão, manda os bits ACK e fim, e aí por fim, né, perdão. E aí para finalizar, o computador de origem manda um bit ACK, reconhecendo que o computador destinatário reconheceu o término da sessão de comunicação. Ok? Então, quais são as funções do handshake de 3 vias, ou three-way handshake? Ele estabelece que o dispositivo de destino está presente na rede, verifica se esse dispositivo de destino possui um serviço ativo e está aceitando solicitação naquele número de porta solicitada, e aí o computador de origem informa ao dispositivo de destino que pretende estabelecer uma sessão de comunicação naquele número de porta solicitado. Após a conclusão do processo de comunicação, essas sessões são fechadas e a conexão é encerrada. Certo? E aí, dentro desse processo de comunicação do three-way handshake, no envio dos dados, existe a confirmação dos recebimentos dos dados. Se por acaso não há essa confirmação, tá bom? A mensagem ela é enviada novamente, até que ocorra a confirmação do recebimento. E aí, no cabeçalho TCP, voltando a ele novamente, tem alguns bits tem a parte de bits de controle, certo? Que tem esse campo URGE que eu falei para vocês, o próprio ACK, o de sincronismo e o de fim para finalizar a conexão. Só destacando alguns, tá bom? Agora, continuando com o TCP, confiabilidade e controle de fluxo. E aí, pessoal, digamos, por exemplo, que você está num jogo de tênis, certo? E aí você está jogando com um jogador profissional. Você está treinando com alguém que é profissional. E aí a pessoa começa a jogar as bolas para você rebater, só que aí ele está batendo muito rápido, e você não está conseguindo acertar quase nenhuma bola mais. Ou um goleiro que tem vários atacantes chutando bola para esse goleiro, e esse goleiro não está conseguindo segurar as bolas, está passando muita bola para o gol. Então a analogia é a mesma, tá bom? Uma origem começa a mandar os dados, certo? Se por acaso esse fluxo de dados estiver muito rápido e a aplicação e o destinatário não estiver conseguindo responder, confirmando que aqueles segmentos foram recebidos, o protocolo TCP ele faz um ajuste, tá certo? Do tamanho, a gente chama de tamanho de janela. Eu vou mostrar com mais detalhes daqui a pouco. Ok? Então, só para a gente ressaltar. Além disso, existe a questão da entrega ordenada, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Observem aí a figura da direita. Os dados na origem são divididos em segmentos, certo? E aqui no destino, eles podem chegar em ordem incorreta, sendo remontados. É a mesma coisa daquela animação que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá bom? E aí também, só para ressaltar, pode acontecer de segmentos não chegarem ou eles chegarem duplicados. Ok? Ocorreu alguma falha de comunicação na confirmação do recebimento dos segmentos. Lá o próprio TCP, na hora de remontar os segmentos, ele vai descartar aqueles segmentos que são duplicados. Tá bom? Então, uma outra característica do TCP é que pacotes, segmentos perdidos, dados perdidos, eles são retransmitidos, e aqueles que são duplicados, eles são descartados na hora de remontar o segmento antes de entregá-lo para a aplicação. Ok? Outro recurso do TCP é o chamado tamanho de janela, certo? E aí isso tem tudo a ver com o controle de fluxo que eu falei para vocês. A origem ela vai balancear o envio das mensagens para que o destinatário consiga recebê-las. E aí ele usa o conceito do tamanho de janelas. Observem bem aí, pessoal.
a quantidade de segmentos que ele vai mandar, certo? Ele vai mandar por sequência. Como esses segmentos eles são sequenciados, ele vai começar a mandar por sequência, no caso aí eu analogia utilizando 0 até 15 e 0 novamente, mas essa janela vai se movendo e aí conforme o tempo vai passando e não houver muitas perdas de segmentos, ela vai aumentando, ok? Se por acaso começar a se perder muitos segmentos, ela vai voltar para o tamanho inicial, certo? Então também existe um parâmetro que é o MSS, Maximum Segment Size, que é o tamanho máximo de segmentos, que ele vai servir como métrica para mediar esse tamanho máximo de segmento que pode ser enviado. Ok? Essa figura aqui ajuda também a ressaltar o que eu estou falando para vocês. Também existe outro recurso que é o chamado controle de congestionamento, que tem a ver com o controle de fluxo. Então, se por acaso tem um congestionamento na rede e os pacotes estão sendo descartados pelo roteador, certo? Então o TCP ele vai empregar alguns mecanismos como temporizadores, o próprio uso da janela, para que os dados enviados, certo? Eles fiquem num fluxo que não ocorra essa perda nos próprios roteadores, tá bom? Então ele vai balancear isso aí. E aí eu falei para vocês do TCP, todo o processo, todo o cuidado que existe na transmissão, retransmissão, controle de congestionamento, controle de fluxo. No caso do UDP isso não existe, como eu falei para vocês. Não é estabelecida uma seção de comunicação. Por outro lado, o TCP ele vai fornecer segmento no TCP, datagrama no UDP, certo? Então, os dados no UDP são tratados como datagramas. Ele vai fornecer datagramas de baixa sobrecarga, por quê? Porque o cabeçalho é menor. TCP 20 bytes, UDP 8 bytes, tá bom? Não existe reconfirmação, não existe remontagem, rastreio, nada. Isso torna o quê? Um protocolo mais simples e, consequentemente, um protocolo mais rápido. Então, o UDP ele vai montar os dados na ordem que eles foram recebidos. Vocês podem observar aí na figura da direita, os dados eles foram chegaram em ordem diferente no destinatário e eles foram montados na ordem que chegaram. Isso pode resultar o quê? Num pixel que está um pixel que é o cabelo do cara tá lá no pé, por exemplo, ok? Isso aí vai prejudicar o entendimento do vídeo? Não. Mas aí depende, tudo dentro do limite do aceitável, tá certo? E aí todo o processo de uso das portas que acontece com o TCP, ele acontece também com o UDP. Certo? O cliente UDP ele vai selecionar dinamicamente o número de porta. E aí vocês podem observar aí, ó, esse exemplo aí do DNS e desse serviço Radius, certo? E aí, no envio da mensagem, é alocado como porta de origem aquelas portas que estão na faixa de portas dinâmicas, certo? E como destinatário, ficam lá as portas bem conhecidas. E aí uma curiosidade, pessoal, curiosidade não, uma característica fundamental, tanto no TCP quanto no UDP, que é que quando o servidor responde, ocorre uma troca. A porta de origem fica aquela porta bem conhecida e a porta de destino fica a porta dinâmica. Por quê? Porque na resposta, a origem é o servidor e o destino é o cliente. Ok? Isso é questão de lógica. Ficou claro isso aí? Ficou claro, pessoal? Sim. Ok.
Gente, é isso. Tá certo? Eu sei que esse conteúdo da camada de transporte ele é um pouco denso. Eu sei que foram vários conceitos, mas aí vocês depois revisem direitinho, reassistam a aula e lembrando, eu estou sempre à disposição para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida com relação ao conteúdo? Não, professor. Lembrando, gente, que eu reabri as avaliações, certo? Até o dia, acho que 15 de janeiro, se eu não estou enganado, tá certo? Então, quem por acaso está atrasado, vocês vão ter mais uma chance de refazer. E quem tiver atrasado no conteúdo, por favor, utilize o período das férias para estudar novamente. Vocês têm à disposição de vocês as aulas gravadas. Assistam aquelas animações que eu mandei ao longo de todo o grupo. As nossas aulas já servem como um complemento excelente. Inclusive tem as animações de camada de transporte também, TCP e UDP, que eu vou postar quando eu postar a aula, tá certo? E ademais, eu estou sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. Até amanhã.